Imagine um pai e uma mãe que luta pela vida de um filho que foi para o mundo da homossexualidade. Uma mãe que luta por uma filha que foi para o mundo do lesbianismo. É uma batalha muito grande que você vai ter que travar na tua vida, sabe por quê? Porque você está lutando contra a vontade do teu filho. Você está lutando contra a vontade da tua filha. E aquela pessoa tem que ter consciência de que ela tem que parar com aquela prática para o Senhor Jesus operar maravilha na vida dele, na vida dela. Aí a mãe vai ficar triste, vai abandonar a sua vida com Deus. É o que mais as pessoas fazem. Abandonar a sua fé, abandonar a sua comunhão, abandonar o seu temor com o seu Senhor e o seu Salvador, porque a família não quis nada, porque a pessoa orou e o filho não quis mudar de vida, a filha não quis mudar de vida. Dessa maneira nós estamos cometendo o mesmo erro do nosso filho, o mesmo erro do nosso familiar. Estamos encontrando uma desculpa para agora nos afastar também da presença do nosso Salvador. Ele nunca quis, ela nunca quis, e agora nós estamos encontrando uma desculpa para nos afastar da presença do nosso Salvador. É a mesma coisa da igreja que não quer mudança de vida, dos membros que não querem mudança, e o pastor começa a mostrar o perigo que o mundo oferece, o perigo que os falsos amigos oferecem, o perigo que o vício da bebida oferece, que o vício das drogas oferece, que não é certo a pessoa estar na roda dos escarnecedores, porque a palavra condena isso. E essas pessoas vão se afastando da presença de Deus e vão começando a criticar o pastor, e vão começando a falar mal do ministério, porque o pastor quer ser melhor do que os outros, porque a igreja é muito dura no ensino, e essas pessoas vão procurando uma outra igreja, um outro lugar para ficar, porque ali ela já não se sente bem. Mas por que ela não se sente bem? Porque tem alguém mexendo na sua ferida, tocando na ferida. E a pessoa, ela não quer mudança de vida, aí ela prefere mudar de ministério. A pessoa não quer se arrepender dos seus pecados, ela muda de ministério. A pessoa não quer ouvir a verdade, ela vai para um lugar que alguém passa pano para ela. É assim ou não é, pessoal? É isso que acontece. Ah, graças a Deus que o fulano, a fulana saiu da igreja, mas foi para um outro, está dentro de uma outra igreja. Graças a Deus que ele ou ela foi para outra igreja. Resta saber o que está sendo ensinado lá, se não é o que agrada o coração dela, o coração dele. Resta saber se lá não está sendo passado pano para o pecado da pessoa. Resta saber se lá ela não está ouvindo, ele não está ouvindo o que agrada. Porque é muito fácil hoje nós estarmos dentro de uma igreja e quem está à volta até dizer graças a Deus que ele ou ela está dentro de uma outra igreja. Mas resta saber se lá não está fazendo e satisfazendo a vontade do coração dele ou dela. Por que não se identificava com o evangelho e agora se identifica com o que está sendo pregado lá? Tem alguma coisa que está errado. Provérbios capítulo 29, versículo 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Uma pessoa que muitas vezes é repreendida, que muitas vezes é exortada, que muitas vezes o seu líder, o seu pastor, o seu pai, a sua mãe, diz: meu filho, esse caminho está errado, minha filha, esse caminho não está certo, mas a pessoa não aceita a repreensão, a pessoa não aceita a educação, não aceita a exortação do pai, não aceita a exortação da mãe. Um dia vai ser quebrantado sem que ninguém possa curar a pessoa. A pessoa que se desvia do caminho da verdade, do caminho do ensino, da repreensão, para andar atrás do que agrada o seu coração, um dia vai ser quebrantado sem que haja cura, sem que haja piedade. Um dia vai acabar pagando o preço. Não fique muito alegre quando você vê a dança das cadeiras de pessoas todo dia procurando um ministério aqui, um outro ali, porque não concordou com esse, não concordou com aquele outro, porque o outro não é de Deus, porque o pastor é grosso, porque o pastor é ignorante, porque vai chegar um dia
que essa pessoa vai passar pelo vale da sombra da morte, por não entender que é a repreensão, que é a educação, a exortação que muda a vida das pessoas. Amém, igreja? Entenda dessa maneira. Não fique muito alegre quando você vê alguém se rebelando contra o ministério. Porque o pastor é muito duro, porque o pastor fica falando essas coisas, que o pastor fica falando de vício de bebida, de vício de cigarro, falando de droga, falando disso, falando daquilo. Quando você vê alguém se rebelando contra essa repreensão, contra essa educação, cuidado com o que você está ouvindo, porque é o coraçãozinho da pessoa não aceitando aquilo como ensino e indo em busca do que agrada o seu coração. Mas não tem problema, o importante é ter Deus no coração. É o maior plano do diabo. Tu não precisa estar sendo repreendido, estar sendo exortado, tu não precisa estar ouvindo esse pastor que diz que você não pode estar na prática do vício, você não pode ir para o lado das drogas, da prostituição, do prazer da carne, porque isso, esse pastor está fora do espírito. Esse pastor que está falando isso é porque ele não quer salvar a alma. Está vendo? Ele joga as ovelhas todas fora, ele vai ficar sozinho. Ele vai acabar ficando sozinho, porque ele está jogando as ovelhas para fora da igreja. Está vendo? Aos poucos, a igreja vai esvaziando. Vai chegar um momento que pastor que prega evangelho, que prega verdade, vai ficar falando para os bancos. Porque tem muita igreja falando o que as pessoas gostam de ouvir. Tem muita igreja falando o que o teu filho quer ouvir, o que a minha filha, o meu filho quer ouvir. Tem muito pastor falando o que os ouvidos humanos querem ouvir para satisfazer o coração da pessoa, e a pessoa ficar ali escravo de uma religião, servindo aquele pastor nos pés dele, olhando para ele como Deus, e servindo a ele com o seu dízimo, com a sua oferta, com a sua fidelidade, num temor ao homem, fazendo de homens os seus deuses. Se tornam adoradores de homens. Jesus Cristo tem sido colocado de lado dentro das igrejas, e os pastores formam adoradores de si mesma, preparam homens e mulheres para adorarem próprios pastores. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Está vendo o perigo que as pessoas correm por não querer repreensão? Está vendo o perigo que as pessoas correm por não querer exortação? Não fique feliz quando você vê a pessoa se afastando da igreja porque o pastor está falando que ela não gosta de ouvir. Não fica feliz não. Não fica feliz quando você vê a pessoa se afastando. Eu estou indo para um outro ministério porque ali já não dá mais para mim. Tem alguma coisa errada, está faltando alguma coisa. De um lado. Mas uma coisa é certa, evangelho é evangelho. Capítulo 28, versículo 20. O homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passa sem castigo. Parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevalicará. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Nós temos que descobrir o nosso lugar dentro da igreja. Olha o que nós lemos aqui: parcialidade não é bom. Pastor, mas o pastor tem que ser passivo. Mas aqui está dizendo que parcialidade não é bom? Pastor, mas a Bíblia diz que o pastor ele tem que ser mais manso. Mas aqui está dizendo que mansidão não é bom. Parcialidade é mansidão, não é bom. Porque até por um bocado de pão o homem prevalica. Você quer ver o porquê os pastores se tornam tão passivos? Porque eles estão prevalicando contra o evangelho para ter pessoas do seu lado, para poder eles juntar, para eles ter riqueza, para manter impérios de igreja, para manter patrimônio igreja. Lembre, parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevalica. São muitos pastores, grandes líderes que prevalicam, que não falam a verdade,
que não abre a boca para mostrar o caminho da verdade, para não perder os seus membros, para não perder a multidão que está dentro da sua igreja. Por isso eles estão prevaricando, eles estão sendo parcial no aplicar da lei. Eles estão sendo parcial em dizer: igreja, você não pode estar na prática do vício e achar que você tem Deus. Você não pode estar na prostituição e achar que Deus está com a tua vida. Você não pode achar que você está pecando todo dia e é Deus que tem que mudar a tua história. Isto é ser parcial. A pessoa não fala a verdade, não mostra a verdade, não mostra o caminho do arrependimento, porque não pode perder membro dentro da igreja. As pessoas se mantêm escrava daquele lugar, refém daquele lugar. Tu acha que o meu filho e os teus filhos querem ouvir essas coisas? Na maioria das vezes não. Tu está vendo o que é parcialidade? Parcialidade é eu chegar aqui e pregar um evangelho de engano, de mentira, que você vai alcançar isso, e que você vai ter isso, e que Deus vai fazer isso, e que Deus me mostra que vai fazer isso e mais aquilo outro, para que você fique enganado, iludido, e fique me servindo, fique colocando os teus dízimos e oferta aqui no altar, e enganado com a mentira, com as fábulas de palavras bonitas, que é sempre para encher o coração do próximo. Mas tu quer ver aonde está o pastor que não está sendo parcial? Aquele que não tem medo de falar a verdade, porque vai perder alguém. Se eu tiver medo de falar a verdade neste lugar, porque eu vou perder alguém, eu não sou de Deus. Eu estou querendo agradar a homem, e aqueles que agradam a homem não podem agradar a Cristo. Amém, igreja? Se eu agradar a qualquer um de vocês aqui, falando passivamente, eu não sou servo de Cristo. Quem tem que agradar a vocês é o Evangelho de Cristo, é a palavra do arrependimento, é a palavra de mudança de vida. Quem tem que encher o coração de vocês de alegria é a palavra do perdão, de misericórdia, de se arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas e das nossas iniquidades. Esse deveria ser o evangelho pregado, para ver se as igrejas que estão lotadas não seria meia dúzia de pessoas que ia ficar do lado. Pode ter certeza, igreja, se o evangelho que está sendo pregado aqui, de arrependimento, de mudança de comportamento, de mudança de atitude, de perdão, de misericórdia, se fosse pregado nas igrejas que estão lotadas, ficaria meia dúzia de pessoas dentro da igreja. Aí ia conhecer quem quer vida com Cristo e quem está buscando Ele simplesmente por uma vantagem, por um valor financeiro. Pega R$1.000, dá de oferta no altar e quer receber 100 vezes mais. Quer ver a cura do filho, não vai pedir perdão, não vai se humilhar, não vai se render, não vai pedir misericórdia, vai lá e faz um sacrifício e acha que Deus é obrigado a dar a cura do filho porque a pessoa fez o sacrifício. Que evangelho é esse? Evangelho de troca de favor, evangelho de barganha, evangelho que você deu e agora você obriga a Deus a ter que fazer o que você quer. É esse evangelho que tem sido pregado dentro das igrejas ultimamente. É o evangelho da facilidade, é o evangelho de você vem aqui, faz o teu sacrifício e você vai sair com a tua vitória. Isso é uma mentira, isso é o engano de Satanás. Esse é o evangelho que as pessoas querem ouvir, porque as pessoas não querem renunciar o seu prazer, a pessoa não quer renunciar a sua vontade, o seu querer, ela prefere pagar um preço no altar, como em forma de sacrifício, para ela se sentir, entre aspas, muito bem. Mas a realidade é que não abandonou o seu pecado, a realidade é que não abandonou o seu prazer. Amanhã está fazendo a mesma coisa, está vivendo os mesmos prazeres, as mesmas vontades, e continua no outro dia, quando vai na igreja faz um outro sacrifício e amanhã continua pecando de novo. E você acha que esse evangelho vai salvar pessoas? É assim que uma multidão vai para o inferno. Pessoas que não aprendem a ser fiel ao seu Deus, porque elas são fiel ao seu sacrifício e querem obrigar a Deus a fazer o que elas querem.